Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Há algum tempo tem se intensificado essa questão do Vaticano ter documentos e ter várias outras coisas que possam mudar as estruturas da religião. Eu não acredito nisso, né? Talvez a estrutura das religiões, porque com base nisso outras religiões se fazem, né? Se fortificam, né? Então, eu não acredito que o Vaticano tenha nada que possa mudar a estrutura do que nós conhecemos ou que nos fará deixar de acreditar em Deus. Eu não acredito nisso. Segundo, que lá no Vaticano tem um calhamaço de materiais, documentos que provavelmente nunca foram acessados pelos padres, bispos, papas, os estudiosos, especialistas. E o segredo, o Vaticano tem coisas secretas. O Vaticano tem coisas secretas como eu também tenho aqui, porque você não tem acesso aos meus livros aqui, né? E eu faço minhas as palavras do Henrique, que é um professor que, pelo conteúdo que ele publica, ele é um historiador especializado, eu acho que é Estranha História o nome do canal dele, especializado em história da religião. Então, eu faço minhas palavras dele, que o Vaticano realmente tem muita coisa lá, como existem em outros locais do mundo, documentos que você não tem acesso, que eu não tenho acesso, por diversos motivos, inclusive, né? Para que você acesse alguns documentos que estão lá no Vaticano, você terá que ir até o Vaticano, né? Algumas coisas estão nos sites, na internet. Hoje, antigamente, para a gente fazer um mestrado ou doutorado, teria que desbravar o mundo. Hoje não precisa tanto disso. Às vezes as pessoas fazem porque é um glamour, inclusive, você está em loco vendo as coisas. Mas tudo isso você pode fazer, as pesquisas pela internet, inclusive. Mas é lógico, o Vaticano tem muita coisa lá que são inacessíveis, assim, do ponto de vista do público em geral. É assim como a minha biblioteca aqui, né, minha pequeníssima biblioteca com os meus livros aqui, não é acessível a todas as pessoas, né? Logicamente que não, mas quem vier aqui à minha casa vai ter acesso aos meus livros, a algumas coisas aqui que eu tenho e tal. E basicamente é isso, porque existem outras partes do mundo que têm documentos e outros materiais que são inacessíveis para o grande público. Então, realmente, para você que quer, sei lá, pesquisar algum documento da história da religião ou documentos que foram encontrados, você vai ter que procurar. O Vaticano vai ter que procurar museus e bibliotecas espalhadas pelo mundo inteiro para encontrar, porque existem vários documentos que ainda não são decifrados por conta de linguagem, pessoas não são especializadas, não existe uma quantidade enorme de pessoas especializadas para decifrar códigos e linguagens né, ou qualquer outra coisa um pouco mais antiga. Isso é um pouco mais complexo, teria que ter assim, um tempo assim, exponencial para poder trabalhar com essas coisas, né, tentar resolver toda essa problemática e também ter bastante recurso financeiro para que alguém esteja disponível para isso. Mas o Vaticano tem muito documento lá que realmente as pessoas não acessam. Então, por isso, crescem as quantidades de teorias da conspiração. Olha, o Vaticano tem coisas secretas que eles escondem, não sei o quê. Mas tudo isso são pessoas que normalmente não têm interesse em estudos, em pesquisas, e ficam realmente especulando pelas redes sociais, pela internet, pelo YouTube, e as pessoas acabam gostando disso. Eu já disse aqui diversas e diversas vezes que isso aqui são mundos, né? E esses mundinhos, existem várias pessoas que pertencem a esses mundinhos, né? As pessoas estão sempre disponíveis para servir. Basta alguém chegar com uma teoria que você vai angariar pessoas para sua causa, né? Tem sempre alguém disponível para ser
controlado, manipulado. Infelizmente, é aquela teoria que a gente costuma dizer. Não é teoria, não, mas a gente diz, todo dia sai um sabido e um esperto de casa. E em algum momento eles vão se encontrar. Né? Então o sabido vai ludibriar na verdade sai um bobo, né? Eu falei o esperto e o sabido. Todo dia sai um bobo e um esperto de casa. Então eles vão se encontrar e o esperto vai ludibriar o bobo e acontece. Né? Então todos os dias nós temos esse tipo de coisa, esse confronto eterno entre o bem e o mal, né? O que a gente fala em filosofia indiana que é esse dualismo que existe no mundo, o bem e o mal, o, o, o quente e o frio, né? O pobre e o rico, o bonito e o feio, e por aí vai. Então o mundo é dual, nós não temos como nos livrar dele, isso é bem visível, é bem palpável quando você observa. Hoje você está feliz, amanhã nem tanto, e aí vai. Faz parte da vida, desse jogo da vida, e as pessoas, de um modo geral, acabam tendo essas problemáticas, tendo esses encontros, esses confrontos com pessoas que pensam diferentes, e que em algum momento essa diferença vai fazer uma outra diferença para outra pessoa, ou para algumas pessoas, para um grupo de pessoas que podem permanecer pequenos, esses grupos, né? Pequenos e coesos, ou podem se tornar grandes, assim, enormes e coesos, e podem também se tornar enormes e fragmentados, né? Ou seja, você cria um grupo, ele cresce, mas ele começa a se fragmentar. Né? Isso aconteceu com o cristianismo, por exemplo, ele se fragmentou. São várias, vamos dizer assim, são vários cristianismos dentro de um cristianismo só, como são vários hinduísmos dentro de um hinduísmo só. Né? Então, várias vertentes, várias ramificações, como a palavra mesmo diz, eu gosto de dizer, são seitas, que a palavra seita significa ramificação. É lógico que nós temos um significado também para seita, que é aquilo que não seria bom, que tem defeitos, que comete sei lá, heresias e outras coisas mais. Mas, de um modo geral, seria isso. Então, são assim como as Bíblias. A Bíblia copta é diferente da Bíblia católica, inclusive nas traduções. Esse é um grande problema ainda para algumas pessoas. Para mim, as Bíblias são todas iguais até certo ponto. Eu não posso deixar, eu não sou bobo, eu sou um cara, eu não, já disse aqui diversas vezes, eu tenho formação em teologia, mas eu não me especializei em teologia como algumas outras pessoas. Eu fiz teologia para mim e não para as outras pessoas. Eu não estou aqui criticando quem faz teologia para as outras pessoas, estou dizendo que eu fiz para que eu pudesse ter entendimentos, conhecimentos e discernimentos, mas apoio totalmente a causa de quem faz teologia para os outros. Você grava vídeos, faz críticas. Sim, faço vídeo, faço críticas e apontamentos e observações, mas são coisas que são em tese para mim, embora eu tenha publicado, eu publique esses vídeos, eu não tenho a intenção de ser o líder, professor ou tutor de alguém, não, o instrutor, o monitor, nada disso, nada nesse sentido. Mas a gente fala, as redes sociais estão aí, nós acabamos falando e faz parte da vida, né? Mas, então, é muito interessante que todas essas teorias, todas essas, vamos dizer assim, essas coisas que as pessoas colocam, olha, nós temos isso e tem... É complicado porque a maioria dessas pessoas não tem acesso a isso que eu estou dizendo, né? Não vão pesquisar, não vão em loco, nunca foram ao Vaticano, nunca vasculharam a biblioteca, provavelmente nunca vasculharam bibliotecas nem mesmo do seu bairro, para poder
ter acesso a livros, eles são inimigos dos livros, eles preferem teorias de WhatsApp. Se você der um livro, eu falei que eu tinha comprado uns livros do Rodrigo Silva, né? Preciso entender um pouco a mente do Rodrigo Silva. Eu comprei 4 livros do Rodrigo Silva. Esse aqui é o último dele, né? Maria Madalena. Tem esse outro aqui, Bíblia e o Egito Antigo. Estão todos fechados. Esse aqui eu já li mais da metade, mas não... esse eu comprei agora, né? Mas eu já li mais da metade desse livro em uma outra situação. Deixa eu ver se tem mais um outro. Tem mais um outro livro do Rodrigo Silva aqui. Ah, esse aqui, ó. Deus e o Vazio Humano. Então, ou seja, é a forma que eu tenho para poder compreender mais o Rodrigo Silva. Embora eu faça alguns cursos aí dele e tudo, eu tenho uma grande admiração pelo Rodrigo Silva, mas, como eu disse, ele não é um Deus para mim, então é logicamente que eu faço críticas e apontamentos daquilo que eu discordo. Falando em discordâncias, por exemplo, eu tenho observado nos últimos tempos que o Rodrigo Silva ele tem insistido na questão de que os judeus, os antigos hebreus, eram monoteístas. E eles não eram monoteístas, eles eram politeístas. Aí eu assisti um último vídeo que eu acho que ele é coisa de um mês atrás, eu acho que ele estava nos Estados Unidos, e aí estava falando lá sobre alguma coisa, acho que na parte 2, sei lá, são vários dias que ele estava lá ministrando, e numa dessas lá ele chega nesse ponto lá, falando novamente sobre a questão do monoteísmo, defendendo, ou seja, ele criando estruturas para poder fortificar essa ideia do monoteísmo dos hebreus, né? E isso eu não diria que seria... A gente costuma dizer que há um consenso dentro da academia ou coisa parecida, que há um consenso em que o monoteísmo foi criado pelo zoroastrismo, né? O Zaratustra. Mas há, vamos dizer assim, um percentual muito grande de pesquisadores, especialistas nessa área, e que realmente o monoteísmo surgiu de alguma forma através desse processo. E esse pessoal aqui é terrível. E os hebreus, de fato, eles eram politeístas, né? Politeístas e enoteístas. Quando você conhece um Deus, você conhece, como eu estou dizendo assim, que você reconhece a existência de um Deus, mas também reconhece a existência de outros deuses, ou seja, existe um Deus maior, tipo Zeus, e os seus outros deuses ali do Olimpo, né? Então, basicamente era isso. Os hebreus, não importa se eles estavam contaminados com os outros povos, porque eu acho que o Rodrigo Silva estava fazendo um paralelo ali entre as pessoas ali, da mitologia suméria ali, o Enlil, Enki e tal, e Marduk, e aí ele fala que as pessoas estavam em Israel, né, o argumento que ele começa a defender, que estavam em Israel, e que de repente as pessoas começaram a ver que na Babilônia tudo era mais organizado, mais limpo, como se você realmente morasse num bairro melhor e fosse para a favela. Você vai ver desorganização, bagunça e tal. Você chega num outro local, então as pessoas faziam esse paralelo, falaram, olha, e tudo se baseava na questão de um Deus, né? Aquela teocracia, ou seja, Deus no comando, como alguns religiosos evangélicos querem que o Brasil principalmente se torne uma teocracia para que eles possam criar coisas terríveis. Então, ele fazendo, olha, na Babilônia está tudo lindo, as pessoas estão isso, e o Deus deles é o Marduk, e aqui nós estamos em Israel, e nosso Deus
Javé e tal, ou né, Elohim, Adonai, e as coisas não andam bem. E eu acho que o Deus de lá é melhor do que o Deus daqui. Então, todo assim, por mais que ele tente fazer esse malabarismo, ele não consegue são pontos que eu falo, são coisas que ele provavelmente ele consiga fazer isso com os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou de outras pessoas que acreditam nele, pela questão da crença. As pessoas querem crer realmente nisso. Então, ele fortifica isso. Mas quando você olha, se você olhar de uma forma isenta, você observa que ele está tentando fazer uma costura, tentando costurar para dizer, olha, esse povo aqui sempre foi monoteísta, quando na verdade não. A própria Bíblia está lá recheada de informações, como outros livros, inclusive os livros apócrifos, que eu já disse milhares de vezes, os livros apócrifos que você tanto fala que o Vaticano esconde, esses livros apócrifos estão aí nas prateleiras de várias livrarias cristãs, católicas, cristãs, e também nas livrarias convencionais. Estão lá vários livros. Eu tenho alguns aqui, eu tenho vários PDFs de livros que eu tive acesso. Foi numa época aí que a gente estava naquela, vamos dizer assim, naquela jornada dos desigrejados, mas eu descobri que vários deles estavam tendo, as traduções eram equivocadas, eram inventadas, eram mentirosas, e eu os abandonei. Eu tenho aqui um HD que tem um monte de coisas, traduções incorretas, traduções, entendeu? Assim, o ser humano é capaz de fazer coisas terríveis, inclusive manipular as traduções, como muitas pessoas acusam a igreja de traduzir de forma incorreta para que fosse... então, realmente, lamentavelmente, eu teria que concordar com as pessoas que realmente você precisa ir nas fontes, no grego, tem que ir no aramaico, no hebraico, no que tiver escrito lá, nas coisas bem mais antigas, porque as pessoas são capazes de fazer manipulações. Então, basicamente é isso. Nós não temos grandes mistérios. A gente precisa abraçar a causa, ou seja, precisa pesquisar, precisa verificar, para que a gente possa chegar a um consenso, porque não dá para ficar o tempo todo ouvindo as pessoas dizerem coisas na internet e a gente tomar como verdade, e isso é uma verdade insofismável, e aí complica, né? Complica. Então é isso, valeu, muito obrigado, até a próxima.